E agora vamos para outro momento potente do nosso evento, que é o painel de debate, com a gente, Joana Oscar, responsável pela criação da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, professora de Educação Básica, especialista em Relações Étnico-Raciais e membro do Grupo de Estudos, Pesquisa e Educação Antirracista. É o Oscar, na verdade, eu que me enganei. Prazer. Onde você quiser. Ivan Lima, que é engenheiro, professor universitário, CEO da IRL Consult e presidente do LID, Equidade Racial. Bem-vindo, irmão. Lavine Castro, que está aqui, já foi anunciada pelo Tom, que é educadora antirracista, doutoranda em História Comparada, mestre em Relações Étnico-Raciais, idealizadora e coordenadora da Rede de Professores Antirracistas, ganhadora, não acabei não, ganhadora do Prêmio Sim Igualdade Racial DBR 2021. Currículo para lá de folha, hein? Para fechar esse painel significativo, Tom Mendes, sem copo d'água agora, por favor, que é o diretor de Relações Institucionais e Financeiras do IDBR. Não, é a Luana agora que vai mediar esse painel. Pronto, é isso, minha gente. A gente vai falar sobre o passado, vai continuar falando sobre o passado, o presente e o futuro da educação básica, mas antes a gente vai contextualizar mais sobre as leis, né, que são o coração dessa nossa conversa. São as duas leis que são um marco na luta antirracista, que começa na educação e se expande para todos os espaços da sociedade. E falar de futuro é falar de presente e passado, porque tecer a educação antirracista começou muito antes da gente, né? Jurema Werneck já diz, nossos passos vêm de longe. Portanto, vamos começar o painel de debate. Eu quero perguntar para vocês, né? Vários dados apontam a relação entre o fracasso escolar e a questão racial no Brasil. No caso da evasão escolar, por exemplo, a pesquisa Cenário da Exclusão Social no Brasil, realizada pela Unicef Brasil em 2021, mostra que pretos, pardos e indígenas somam 71,3% das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão fora da escola no país. E aí eu lanço a pergunta, qual é o papel das leis 10.639 e 11.645 no combate à evasão escolar de estudantes negros e indígenas? Por favor, vamos começar a ordem. Tá ligado já, né? Boa tarde, gente. Meu nome é Lavine, vou fazer a minha audiodescrição, né, como foi pedido. Eu sou uma mulher negra, estou com o meu cabelo solto, ele é crespo. Eu estou com uma calça onça, eu estou com uma blusa preta, alguns anéis dourados, pulseiras e uma argola dourada. E quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre isso, porque eu tive acesso nas minhas pesquisas a vários desses dados, né? E a gente entende a importância das leis 10.639 e 11.645, porque elas vão trazer essa pauta de uma nova problematização, porque nunca para. Enquanto a gente tiver a questão do racismo incidindo nas nossas crianças, a gente precisa pontuar um problema social. E a gente precisa levar para a sala de aula relatos, né, que tragam ali experiências positivas, relatos de resistência, para que, de fato, a gente possa perceber. E eu já venho percebendo um pouco isso através das crianças que estudam comigo desde o 6º ano. Eu sou professora de história também, do 6º ano até o 3º ano. E a gente percebe que as crianças que já começam ali a sendo apresentadas uma história de valor, uma história positiva, a gente percebe que elas querem pertencer a esse passado, elas querem pertencer a essa história de valor. Então, a gente entende que a lei ela traz essa problematização não como só um dever,
mas eu entendo também como um direito, o direito da existência dessas novas narrativas, o direito da existência do valor das diversas culturas, dos afro-brasileiros e indígenas, para que essas crianças queiram existir e pertencer dentro das escolas. E aí eu entendo que esse seria o posicionamento dos professores que colocam em prática essas leis. Precisa ter uma intencionalidade pedagógica, precisa ter um posicionamento, porque a gente está falando de 15 anos, 20 anos dessas leis, e a gente ainda está falando da necessidade de a gente continuar marcando território para que essas leis possam ser evidenciadas. Então, essa é a minha contribuição, de entender a importância dessas leis contra o fracasso. Foi isso, não foi? Contra o fracasso escolar, porque quando você tem uma criança negra, eu falo isso por conta do meu lugar de fala, minha narrativa vai estar mais ligada aos afro-brasileiros. E aí, quando você vê uma criança negra que ela tem o acesso a uma história de valor, uma história de resistência, que vai pontuar, ei, eu não sou apenas herdeiro de um passado escravista, tem uma longa história positiva a ser contada sobre os meus antepassados. Eu quero pertencer a essa escola, eu quero fazer parte dessa construção do conhecimento nessa escola. Né? É claro que existem vários outros índices, existem necessidades de políticas públicas, mas em sala de aula, o que eu, professora de história, o que eu posso fazer para garantir que aquela criança perceba que aquele espaço é para ela também? Fazendo valer a existência dos conteúdos que são obrigatórios por essas leis. Muito obrigada. Perfeito, obrigada, Lavínia. E a você, Joana? Bom, vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra, com um cabelo crespo aqui na altura dos ombros, bem cheio. Eu estou vestindo uma calça marrom, bem no tom do evento, e uma blusa aqui de tom azul. Eu acredito que a gente fala bastante em torno da 10.639 e da 11.645, nesse aspecto do cultural e do que fala com as identidades dos nossos alunos, isso é fundamental, mas a gente não pode perder de vista que a lei é uma reparação histórica, né, enquanto política pública, haja vista que ali no pós-abolição tiveram políticas públicas que impediram o acesso à educação básica para a população negra e indígena. Então, a gente pensar aí um dado de evasão é porque lá no pós-abolição a gente impediu essa entrada tardia, somada à negação de outros tantos direitos, que aí também é o acesso à cultura, à saúde, ao trabalho, né, às condições de moradia, enfim, vão se reverberar ali dentro desse locus que é a escola, compreendendo também a escola como um mecanismo que foi muito eficaz para uma manutenção do racismo estrutural na nossa sociedade. Então, essas leis, elas vão falar também de um ponto de vista que, aqui representando a Secretaria Municipal de Educação, é nosso papel, né, engendrar diversas ações. Então, uma ação é essa que conversa via currículo com os profissionais, com os alunos e com as suas identidades positivadas, mas também o que a gente está fazendo para resgatar em termos de política de ação afirmativa, como um reforço para esses alunos, como a busca ativa desses alunos que estão fora das escolas, ou que evadem, né, como que eles regressam para o sistema, também se sentem pertencentes, né? E aí a gente bate num aspecto que é fundamental da educação brasileira, que é a oferta da educação pública, né? É acesso, permanência, aprendizagem, e uma garantia de aprendizagem é o que a gente pensa que é sucesso. Então, a 10.639 e 11.645, elas vão lançar luz para, na educação básica, a gente praticamente teria universalizado acesso, mas o que a gente está fazendo para garantir que ele tenha plenos direitos de aprendizagem, que ele se desenvolva autonomamente e com uma identidade positiva de si, e que também projete futuros para si e para sua comunidade. Acho que é muito importante a gente colocar também esses outros aspectos, né? Obrigada, Joana, pela contribuição. Ivan, por favor. Agradecer.
dizer da minha imensa satisfação, da honra de estar aqui. Estou vestindo um blazer bege, uma camisa preta, uma calça jeans. Sou um negro, já alcancei aqui, passei de 50, né? Então, estou muito feliz por isso, porque eu venho de uma base. Sabe que negro quando pinta tem 130, né? Então, dizer assim, da minha felicidade de estar aqui, porque eu sou oriundo de uma família de escola de samba, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e toda a minha base, toda a construção de sujeito se deu a partir daí. Inclusive as escolas de samba, e através dela que eu conheci muito dos nossos heróis, muito da nossa história, enquanto a escola formal não fazia isso, né? Então, quero dizer para vocês que todos nós temos que ter consciência que nós temos 3 tempos e eles são inexoráveis. Na questão da causa negra no Brasil, nós já perdemos 2 deles. Os tempos são passado, presente e futuro. Os negros perderam no passado com a maior tragédia humanitária de todos os tempos e com uma abolição, como disse a Oscar aqui, uma abolição inconclusa, inacabada, que não veio seguida de políticas públicas. Nós estamos perdendo no presente, e se a gente for olhar em todos os aspectos e indicadores, vocês terem uma ideia dos 10% mais pobres do Brasil, 78,9% são pretos e pardos, enquanto que os 10% mais ricos do Brasil são brancos. Nós temos uma desigualdade social gritante, mas, sobretudo, racial. E é importante deixar aqui já de início, nessa discussão de educação e das leis 10.639 e 11.645, que nós não somos descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. Nós somos descendentes de grandes civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. Nós somos fruto de um povo que desenvolveu a escrita, as ciências, a astrologia e as pirâmides. Nós somos descendentes de homens e mulheres que desenvolveram as técnicas agrícolas e de metalurgia imprescindíveis para os ciclos econômicos do Brasil. Seja o ciclo da cana no Nordeste, o ciclo do ouro e minérios de Minas Gerais ou o ciclo do café, Rio de Janeiro e São Paulo. Imprescindíveis para o desenvolvimento desses estados e do Brasil. Existe uma história dos negros e da África sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem os negros e sem a África. Que fala potente, Ivan. Muito obrigada, viu? Tom, por favor. Luana, eu vou pedir encarecidamente que eu fale antes dele depois. Que ele falar depois de Ivan, depois dele. Né, gente? Aí complica o meu lado. Eu fiquei pensando aqui no lugar da contribuição, né, com esse lugar da evasão escolar. Eu lembrei de uma história. Eu me formei na PUC, Rio, e eu lembro, quando eu cheguei lá, estava começando a pensar em coletivos e tal. Em 2015, a gente fundou o coletivo Nuvem Negra. Eu nasci em Acari, acho que alguns de vocês devem conhecer aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre soube que era negro, dentro de um contexto lá, né? Porque a gente sempre fica tratando de várias estratégias quando se é negro nesses espaços. Eu fiz um texto que eu vou divulgar, que era sobre meu óculos azul bebê. Quando eu estava com mais ou menos 12 anos, eu tive a oportunidade de escolher um óculos, a cor do meu óculos, pela primeira vez. E eu escolhi um óculos azul bebê porque eu estava pensando assim, qual é o óculos que eu vou usar, que eu vou parecer com mais cara de bobo? E com isso vinha outras coisas, vinha camisa polo, sapato, né, social, tudo desgrenhado, gente, porque o dinheiro não bate com a ideia, né? Então a gente compra, né, as lojas não são tão legais assim. Então eu entendia que era um homem negro, um menino negro desde sempre, mas o ponto de conexão, né, com as questões racializadas, saber a história de Abdias, do Nascimento, saber a história de André Rebouças, das lutas dos quilombos e tal, isso nunca aconteceu. E só para contextualizar, eu lembro uma vez que eu sofria bullying, não sabia, de uma professora minha na 2ª série, ela me chamava de Santinho do Pauco na sala. Todo dia ela falava isso. E eu sempre quis muita atenção dessa mulher na sala de aula, sempre.
E eu só vim descobrir que ela fazia bullying, e provavelmente era um ato de racismo dela, quando eu já era adulto. Quando eu tinha 25 anos, 26 anos, que eu nem me tocava. Eu estava comentando com o pessoal do coletivo Nuvem Negra sobre isso, e veio uma história lá, tipo assim, faça um desenho de uma coisa da tua infância. Era um exercício que a gente estava fazendo lá, dentro desse coletivo, e aí eu fiz um desenho de Santinho do Paú. Fui contar a história, e eu rindo, e a galera falou, cara, tu já se tocou dessa história que você tá falando aí? E todo dia eu ficava de castigo, todo santo dia eu ficava de castigo, e não importava o que acontecia na sala, a culpa era minha. Eu sempre fui uma criança quieta, muito tranquilinha e tal, e tinha aquela reprodução de uma professora branca na sala de aula, para cima de mim eu sempre quis a atenção dela. E eu fico pensando, eu poderia querer sair do colégio, porque todo dia era uma perturbação vindo da professora. E se eu tivesse um reforço de forma que hoje é obrigatória por conta dessa lei que a gente tem, mas que não é cumprido por conta de N questões que a gente sabe, algumas que a gente vai discutir aqui, algumas coisas, isso poderia ter sido evitado. Assim como aconteceu comigo, muito provavelmente, de forma muito pior, aconteceu com outras crianças que evadiram. Então, eu acho que eu estava vendo um vídeo recentemente, que o pessoal falou assim, não tem que falar de evasão escolar, tem que dizer de expulsão da escola, que é a expulsão que a escola faz com relação aos alunos, não ao contrário. A gente evade por algum motivo. Então, esse lugar estatístico, a gente deveria começar a falar como a escola expulsa e qual o percentual de expulsão que ela causa, sabe? Então, assim, eu acho que a lei, ela vem para isso. Eu acho que a nossa grande briga, eu acho que parte dos grandes problemas que nós temos no Brasil com relação à efetividade da lei é que a gente não tem pessoas negras, quilombolas, indígenas nessas posições de liderança para botar... E outra, pessoas que tenham minimamente também um apanhado racializado, repertório para poder discutir isso com afinco, né? Que não adianta só colocar uma pessoa negra lá que também não, talvez não faça sentido, né, para aquela pessoa. Então tem que ser uma pessoa com repertório. Mas é isso, eu acho que a lei ela ajuda nesse ponto, mas ela vem amparada com várias outras frentes, né? Eu acho que teria me ajudado muito. Eu falo que agora eu estou muito mais... Eu estou sendo acompanhado muito pelo candomblé, né? Isso tem vindo muito na minha vida. Eu sempre falei que eu tinha muita sorte, porque foram passando pessoas pela minha vida, e a pessoa falou, nunca foi sorte não, tá, gente? Então, é uma compreensão diferenciada também sobre o que tem acontecido comigo, né? Mas poderia ter sido diferente. Eu acho que a lei ajuda muito nesse ponto. Vamos continuar pensando juntos, né, caminhos para a gente transformar essa realidade. Até porque, neste ano, as duas leis mencionadas aqui, né, completam 20 e 15 anos, mas ainda existem desafios para torná-las efetivas. E eu quero ouvir de vocês, né, na opinião de cada um, quais estratégias possíveis para avançar na pauta da educação básica. Vamos pensar agora para... Tom, você quer começar? Por favor, Joana. Bom, eu acho, né? Eu acho, não, tenho certeza que a dificuldade que a gente tem é de institucionalização, né? Muito movimento negro basicamente veio empreendendo ações em torno da pauta da educação, sempre foi muito caro para o movimento negro isso. Para a sociedade civil, que comprou essa luta, e aí, politicamente, a gente deu esse passo de ter uma legislação, mas não há absolutamente instituições. Né? Então, nesse sentido, a gente vai precisar, como o Natanael falou, de todo mundo, mas a gente vai precisar de todo mundo organizado. Né, compreendendo, olha, o papel aqui do legislativo, né, é cobrar o executivo. E o que vocês estão fazendo a respeito dele? Ao mesmo tempo, a sociedade civil também tem que conhecer, chegar a ter esse conhecimento a tal ponto de chegar na escola e perguntar, olha, vocês estão implementando essa legislação? E eu tenho uma dificuldade de falar do lugar da falta, porque eu acho que o futuro é hoje, e a gente tem que se preocupar com a janela de oportunidade que a gente tem hoje. E aí, em termos da Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, desde 2008, haviam ações sistemáticas que eram responsivas à sociedade civil. Sim, a gente tem um projeto aqui que é para 200 professores. A gente tem um evento ali que é para 50 pessoas. A gente tem uma formação, sim, mas que só pode ir quem quer. Ou o professor não pode ir porque ele está em sala de aula. E a partir do momento que tem uma tomada de decisão institucional, cumprimento dessa legislação, essa chave vira. Então, desde 2021,
a partir da criação da Gerer, posso dizer muito orgulhosamente que a gente aqui no Rio tem investido sistematicamente na formação, nos materiais, o material para o professor, o material que chega para a mão do aluno, a gente, no material específico de Gerer, mas o material que também está transversalizando esses conteúdos. Então, por exemplo, eu fui essa criança que estudei na rede, sou ex-aluna dessa rede, professora dessa rede com muito orgulho, e eu fecho os meus olhos e a imagem produz subjetividade, e essa imagem nunca vai sair de mim, que é a imagem do livro de Estudos Sociais e Ciências do 13. Hoje os nossos alunos na rede, eles abrem material e eles se veem. Eles se veem mesmo pessoas, eles se veem via os territórios da cidade, que a gente fez emergir essas histórias, as histórias dos parceiros. A gente abre o material do 9º ano hoje, a gente está falando de diáspora negra. Eu fui aprender o que era diáspora em 2012, na pós-graduação no Cefet. Então, a tomada de decisão institucional faz diferença, toda a diferença, para que a gente não seja só aqueles professores, como a Lavínia tem muitos reunidos lá na rede, que estão sozinhos dentro dos seus espaços de atuação, batalhando pauta seja perene. Né? Então, a gente consegue fazer isso que é ouvir os professores, estarmos hoje, emblematicamente, na Escola de Formação de Professores, onde eu estou aqui de frente, olhando para os formadores dos professores. Subi aqui, eles estavam me contando que dos 8 encontros formativos, todos eles tiveram a ERER transversalizada. Mas entendam que tem um processo, e esse processo precisa ser organizado e sistemático. Não adiantaria nada se tivesse só a Gerer lá sozinha respondendo. Então, é a Gerer induzindo a área do currículo, induzindo a formação, contribuindo com as alianças, né, dentro e fora da secretaria, para que isso aconteça. Eu acho que, conversando também com outras redes, o desafio está na despessoalização da pauta, porque aí é sempre... sabe aquela coisa, os professores aqui vão me entender. Quando tinha um caso de racismo na escola, ninguém queria ir lá intervir. Chama a Joana, ela que fala essas coisas. Né? Então, não tem chama, Joana. Tem hoje um protocolo de como intervir, que está na mão da gestão, e aí os professores... É que a gente não aguenta, né? A gente quer estar em todos os burburinhos, nós, antirracistas. Mas é também para a gente aprender opa, eu não, diretora, lembra que chegou um protocolo? Que se quiser ajuda, né? Mas o entendimento de que cada um tem uma responsabilidade é muito para a gente fazer com que essa pauta, de fato, se concretize. Muito bom, Joana. Ivan, quer comentar? Posso comentar, sim. Eu acredito que o grande objetivo das leis era justamente pautar. Acho que você foi muito feliz, né? Quando você fala em direitos, quando você fala em diversas culturas, em diversos, enfim, agentes que estão ali no ambiente escolar e poder conseguir valorizar essa diversidade, né? Dentro disso que a gente teve primeiro a lei, depois teve o parecer que trouxe toda a regulamentação das diretrizes curriculares nacionais para a questão da relação étnico-racial e também para a história e cultura afro-brasileira e africana. Mas falando dessa relação que você acabou de dizer, é isso. Quando eu penso numa educação antirracista, eu estou pensando em toda a comunidade escolar. Então, a gente está pensando desde do porteiro, a merendeira, a gente está pensando nos professores, nos gestores, enfim, nas secretarias. Por quê? Porque a gente precisa promover, de fato, essa educação antirracista. Quando eu penso aqui que nós estamos pensando no futuro
da educação básica ela ser antirracista, nós precisamos entender o que é o racismo e como que a gente enfrenta, como que a gente combate e como que a gente supera esse racismo a partir do momento que você tem as crianças ali sofrendo diuturnamente essa chaga. A gente tem o racismo recreativo acontecendo, com o objetivo, muitas vezes, de que aquele que agressor ele quer demonstrar uma superioridade a partir do momento que ele retira toda a parte, toda a humanidade daquela criança. Existe uma pesquisa que diz que 38% dos casos de racismo na nossa sociedade ele acontece no ambiente escolar. E se a gente for lembrar, geralmente é justamente quando a gente vai para a escola que a gente sofre lá. E essa deformação, Tom, muitas vezes ela é irreversível. Ela é permanente. Você lembra, às vezes, lá, quando você já está na terceira idade, você lembra de uma situação que aconteceu quando você tinha 3, 4, 5, 6 anos de idade, como você relatou aqui agora mesmo, na sua vida. Então, é muito importante que todos tomem essa consciência e parta para ações, né? E aí não é ações, na minha opinião, só em maio e novembro, mas ações todos os dias. Nós temos que enfrentar esse racismo todos os dias, até porque o Silvio Almeida, nosso ministro, foi muito feliz quando ele traz a concepção do racismo individual, institucional e estrutural. Eu mesmo, que venho militando há muito tempo, tive a honra de ter sido o presidente estadual do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, fui subprefeito, prefeito lá da minha região, noroeste da cidade de São Paulo, 500 mil habitantes, e a gente sempre trabalhou essa pauta de políticas públicas com descentralização, participação, inovação, eficiência e transparência, buscando o quê? Buscando justamente as políticas públicas para o nosso povo. E quando ele diz que esse racismo individual, que são as ofensas racistas, que a gente entende como injúria racial, e o Silvio Almeida fala que isso é uma coisa mais rasa, vai lá e faz o BO, chamou de macaco, falou do seu cabelo, falou do seu nariz, faz o BO e pronto. Deixa a justiça, que infelizmente acaba não punindo, mas isso é um caso que a gente não tem mais que ficar perdendo muito tempo. Eu mesmo perdi muito tempo com isso. Eu achava que o racismo era isso, até o Silvio trazer essa concepção e essa diferença entre o individual, institucional e estrutural. O individual, gente, é BO, é crime, pronto, põe lá, faz o BO. O importante de eu e vocês pensarem no enfrentamento agora é no racismo institucional. É o racismo institucional que permite que um tribunal de justiça possa estar dando posse para mais 76 juízes, todos brancos. A maioria homens já de uma certa idade, brancos. É o racismo institucional que permite que uma faculdade, por exemplo, de Ribeirão Preto, possa estar formando mais 120 médicos, e a hora que você olha a foto de quem está se formando, 120 médicos brancos e brancas, e você não vê um negro, onde 40% da população se autodeclara preta e parda. Ou quando você vê uma segurança pública, num racismo institucional, onde uma família toma 80 tiros por engano, e aí você entende que realmente é um racismo que não é praticado por uma pessoa, mas por uma instituição. E nós, da sociedade, nós temos que enfrentar esse racismo, porque o estrutural é aquele que a gente muitas vezes não consegue enfrentar, porque está muito arraigado na nossa sociedade, é como se fosse o cimento numa construção, e você não consegue. Mas o institucional é onde o estrutural se revela, e é onde eu, vocês, todos nós temos que enfrentar. E na questão da educação, eu vejo que é isso, exemplos como esse e projetos como esse do IDBR, que a gente sente muito orgulho, que eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma mentalidade de enfrentar justamente o racismo institucional. Obrigada, Ivan. Lavínia. Obrigado. Realmente é difícil falar depois do Ivan, né? Mas a minha contribuição vai ser chão da escola, sala de aula. Estratégias para
avançar. Uma vez eu estava. Para mim, então, essa questão de uma conscientização do racismo em minha vida, né? Que as pessoas, não, comigo nunca aconteceu racismo. Provavelmente eu fui essa pessoa um dia. Porque tudo que acontecia comigo era alguma coisa que não era descrita como racismo. E aí, tardiamente, eu fui aprender através de um conhecimento acadêmico, lendo autores que me trouxeram. Aí eu comecei, né? Aí eu me lembrei do dia lá da educação, da festinha junina, não sei nem como é que está mais, que eu sou do 6º ao 3º ano do ensino médio, e a gente, na escola que eu trabalho, não tem essas festividades. Eu não sei como é que está isso aí. Mas eu me lembro que na minha época, década de 80, tinha a festa junina. E eu não tinha o parceiro para dançar a festa junina. E a tia, a professora, sempre dançava comigo. Então, é uma coisa assim que, não, isso não é o racismo. Isso é uma exclusão, isso é você ser rejeitada. Mas, enfim. Então, tardiamente, eu fui aprender sobre a questão racial, através de conhecimento. E o Munanga fala para a gente que a gente tem a consciência do racismo por meio da dor. Pode vir, aí vem tanta latência da dor que você, nossa, aí você consegue identificar porque você é negro, porque seu cabelo é assim. E vem pelo conhecimento. Para mim, aconteceu das duas formas. E aí eu entendo que eu, enquanto uma mulher negra, professora de história, até então, né, se eu não tivesse sido atravessada por leituras que pudessem me fazer identificar ali questões raciais de forma muito consciente de como eu poderia atuar contra, eu ia ser apenas uma mulher negra reproduzindo determinados estereótipos e uma versão restrita dessa história, ou então uma história romantizada. Então, eu acredito que, para a gente ter uma estratégia do avanço dessas leis, a gente precisa apostar numa formação. Só que a gente já tem 20 anos da 10.639, 15 anos da 11.645. Então, não é só a formação, galera. Tem que existir uma sensibilização. E aí, para o time do IDBR, né, a gente tem que pensar uma estratégia de como trazer essa conversa para os professores que nem sequer tiveram uma formação, porque a gente ainda tem uma formação dentro das universidades que é uma formação optativa, né? A não ser a galera do PPRE, né, que escolhe estar lá e tal, mas se você for formado na pedagogia, se você for formado na história que eu tenho, eu fui para esses espaços na universidade, na UFRJ, né, década de 90, a historiografia do negro na década de 90 começou a falar de protagonismo. Década de 30 falava da submissão, década de 60 falava de uma rebeldia sem causa, porque era uma rebeldia porque eu apanhava. E a década de 90 vem falando de um protagonismo. Então, ainda é muito recente você, final da década de 97,2 que eu entrei na UFRJ. É muito recente, de 97,2, você tem uma historiografia do negro falando de uma agência, de um protagonismo, falando da história daquele sujeito histórico e não um objeto da história, né? E agora, 15 anos, né, um tempo depois dessas leis, traçando aí uma determinação de uma nova narrativa. Então, precisa existir formação, para mim, para essa estratégia funcionar, tem que existir formação, tem que tocar na questão da sensibilização, porque eu exigi o respeito, eu exigi que você respeite a minha história, é legítimo. Eu estou exigindo aqui, tá? Agora, você ser tocado por uma empatia, uma sensibilização, e você, de fato, trabalhar antirracismo, é outra história. E a gente tem que deixar isso muito bem definido, porque senão eu entendo e eu valorizo a questão institucional e eu aprecio, porque eu preciso das instituições para fazer com que o meu trabalho ganhe notoriedade, espaço, né, fiscalização e tudo mais. Mas se a gente não tiver alguma forma de narrar, de trazer, de promover essa sensibilização também, pode dificultar um pouco o trabalho, porque podem existir trabalhos nas escolas estereotipados, romantizados, porque as pessoas foram obrigadas mas não estão ainda
dentro delas, sabe, trabalhando a questão do antirracismo. Então, para mim, também eu não sei como vai ser. Eu acredito que o tempo todo que você fale, que pontue, que vai mostrando os dados, a pessoa não está afim, mas alguma coisa vai ficar ali para ela, como responsável das suas ações em sociedade, ela tem que se trabalhar, né? Então, isso também é uma contribuição que eu acho que é válido pensar. Eu estou problematizando aqui, tá, gente? Porque, com certeza, institucionalizar tem que existir, mas eu estou pensando naquele sujeitinho lá da sala de aula que foi obrigado a assistir a minha palestra. Não vocês, não são vocês, tá? Num sábado letivo, aí tá lá e fala assim, que horas são? Que hora que essa mulher vai parar de falar? E ele não está nem ouvindo o que eu estou falando. Então, como que vai ser a minha narrativa? Tem que estudar isso. Como vai ser a minha narrativa? Como é que vai ser, entendeu, Joana? Como é que vai ser isso para aquela pessoa, sabe? Entendeu? Tem que o tempo todo estar falando. Tá, obrigada, gente. Era isso. Vini, é isso, né? Pensar estratégias sensíveis. Você quer complementar, Tom? Gente, eu só queria trazer um ponto. Na verdade, queria fazer uma pergunta para vocês, assim, que tem a ver com o que eu vou trazer. Algum de vocês aqui na plateia tem a sensação de que todos os dias está pedindo favor para alguém para cumprir alguma coisa que vocês acreditam de verdade? Quem levanta a mão aqui só para eu saber? Vocês acham que isso é um problema, por exemplo, de liderança? Uma vez eu estava numa palestra, num grande evento aqui no Rio de Janeiro, e a gente estava falando sobre saúde da população da favela. E eu não vou detalhar muito, né? Mas, para mim, o problema que eu identifiquei, sei lá, quando eu falo de políticas voltadas à área da medicina para dentro de um espaço de favela, qual seria o perfil ideal de uma pessoa sendo liderança daquele espaço para criar essas políticas? Eu tenho um pensamento. Para mim seria uma médica, uma doutora, por exemplo, uma enfermeira negra pensando nessas políticas ali. E a gente tem um problema de liderança no Brasil, porque isso que eu falei de pedir favor, isso acontece também nas empresas, trazendo um contexto aqui de outros pilares que o DBR traz, e que é onde eu queria entrar. A sensação, inclusive, de pessoas dentro das empresas é a mesma do que do pilar da educação. Eu acho que muito do meu papel também é fazer a conexão de empregabilidade com a educação, nosso pilar de engajamento. Através da comunicação, a gente conseguir capilarizar cada vez mais a mensagem. O prêmio fala muito sobre isso, né? Mostrar as boas práticas. E dentro do meio corporativo, a gente tem essa prática de falar assim, gente, a gente está cansado. O dado está lá. O DBR acabou de lançar uma pesquisa que a gente chama de 167, que a gente fala sobre gerações, que diz que a gente vai precisar de 167 anos para igualar o número de profissionais negros e brancos no mercado de trabalho em posições de liderança. Já existia anos atrás um estudo do Ethos. Já existem vários dados incríveis que a gente já produziu na academia, mas a gente sempre fica pedindo favor para pessoas que estão lá. Por favor, olha para essa pauta com carinho, olha os dados aqui que a gente está fazendo. A gente fala do lugar do pé na porta, porque a gente tem que mudar essas lideranças. Seja no ambiente político, seja em cargos, né, de confiança e tal, porque chega, né, assim, o palco é enorme e ele está muito desigual, porque esse lugar de a gente ficar sempre pedindo favor para as pessoas, isso é muito ruim. Eu estou trazendo isso agora porque é uma temática muito forte no meio corporativo. A gente tem lá CEOs, C-levels e tal, que falam assim, tá, uma vez, só um ponto rápido, gente, que às vezes eu vou ficando me exaltando, porque eu vou lembrando dos casos. Eu conversei com o presidente de um grande banco aqui no Brasil, e eu fiquei 2 horas falando sobre questões raciais para ele. Aí no final, ele concordando com tudo, ele falou assim, Tom, mas não estou totalmente convencido desse negócio de cota e tal. Eu falei, tá, eu não tenho tempo para perder contigo. Provavelmente tem outra pessoa, uma liderança que tem o teu perfil, que eu vou conversar com ela, porque eu vou esperar a tua chave virar, porque eu não vou ficar insistindo nisso, que tem várias pessoas que querem fazer. Porque primeiro essas pessoas tentam tratar você hierarquizando a conversa, o que já é um saco. Eu falei, você é uma liderança, eu também sou, eu não vou ficar aqui tentando te provar nada, o dado está aqui, você não faz porque não quer. Aí eu sou meu papel sem muita paciência. Então isso para mim, eu acho que o lugar da estratégia é, precisamos cada vez mais de lideranças negras, indígenas, quilombolas, pessoas de favela, liderando esses processos, pessoas que eu falei um pouco antes, porque a gente vai demorar muito mais. Então é um outro ponto da estratégia, porque a gente está criando lei, colocando pessoas importantes que têm um trabalho acadêmico incrível para criar mais informação, mas a gente esbarra nesse lugar e tem que estar provando alguma coisa para os deuses do Olimpo. Isso é o primeiro ponto, e que é muito chato. Então a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. A gente tem falado
também, aí eu estou pegando muitos cases, né, assim, com relação ao meio corporativo, tá vendo um estudo de alguns americanos que são lideranças em RH. Aí eles estavam falando que lá nos Estados Unidos, final de 2021, nós tivemos um aumento por conta do que aconteceu com o George Floyd e outras coisas, tivemos um aumento significativo em cargos voltado à diversidade e inclusão nas empresas. Aumentou 55% só em 2021. Em 2022, um terço desses cargos sumiram das empresas. Porque o racismo também institucional, estrutural, ele vai dando um jeitinho, né? Vide pauta ESG agora, que é muito liderado por pessoas que eram de RH, que não são pessoas negras nem indígenas, e vão liderando a pauta racial e tal. Isso é um problema. O racismo, a gente tem que ficar atento a essas estratégias, porque senão a gente fica construindo várias coisas interessantes e tendo que provar de novo para uma galera que não está afim de fazer que aquilo é importante. Então a gente está falando, por exemplo, treinamento obrigatório. É difícil obrigar as pessoas a fazerem treinamentos, né? Vou dar um exemplo. A gente fez um treinamento numa grande empresa de comunicação, que muitos aqui conhecem, que a liderança falou assim, olha, gente, e ela falou assim para mim, a média de pessoas que assistem esse treinamento aqui, independente da temática, é 150 pessoas. Mas ela falou, vou fazer um comunicado. Ela falou assim, gente, eu vou estar lá. Seria muito interessante que vocês estivessem também. Só falou isso. Não entendi o porquê, mas 680 pessoas estavam no treinamento, que normalmente são 150 pessoas. Porque a liderança tratou muito bem isso, estava abraçando a causa, inclusive era uma pessoa aliada. Quando a gente fala de aliados, são pessoas que têm que fazer aliança, né? Então tem esse processo. E agora a gente está falando de treinamentos também, que para além de fazer uma sensibilização e tem que ter uma continuidade, estou falando do meio corporativo. São treinamentos que vão além, que a gente fala que é um treinamento adaptativo, onde não é que a gente vai mudar, mas a gente está falando mais sobre as crenças, a própria cultura e valores desses profissionais que estão liderando. Porque se isso não mudar, no final do dia a gente vai estar lá, pô, legal. O cara vai falar, eu falo cara porque normalmente são homens brancos, né, acima de 40 anos e tal. Vai falar, tá, legal. No outro dia vem uma temática qualquer, agora é o negócio lá dos suprimentos, né, que um cara, sei lá, aí já mudou o assunto de novo, né? Então a gente tem que falar de crenças, cultura, valores, tem que começar a mudar e espetar mais mesmo, tem que ser um pouco mais incisivo, porque lei já existe, número já existe pra caramba, a gente só precisa de pessoas decididas a abraçar a causa de verdade, né? É isso. Gente, dentro de um assunto a gente encontra vários outros, né? A gente precisaria de uma semana aqui debatendo, mas vamos continuar, porque eu quero trazer agora um outro assunto que Ivan acabou trazendo rapidamente aqui na sua fala, que é sobre o racismo no ambiente escolar. Ele é o mais citado por brasileiros entre os locais onde já sofreram racismo. Isso é o que aponta a pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil, realizada em 2023, ou seja, este ano, pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. No caso de compreender e intervir nesses casos, gente, como as escolas e demais setores responsáveis estão lidando com o racismo no ambiente escolar? Estamos falando de presente. Por favor, Lavínia. Obrigada, gente. Eu vou aproveitar que essa pergunta está próxima da outra, né? E aí eu falei assim, pô, esqueci de falar da questão de mudar estrategicamente a maneira como você conduz a narrativa dentro de sala de aula, né? Então, eu acredito que pensar a escola enquanto instituição, eu fico mais dentro da sala de aula, tá, gente? Eu sou a professora, o chão da escola, e aí eu penso, como vai ser minha avaliação? Como que eu vou fazer se tiver algum caso de racismo dentro de sala de aula? Como é que eu posso agir? Eu compreendo perfeitamente o campo da denúncia, mas se eu tiver com 2 crianças em sala de aula, como que eu vou agir para denunciar aquele caso de racismo? Então, a gente entende que quando a gente está dentro do espaço da escola, a gente precisa ter um trato pedagógico para essa denúncia, né? Então, a primeira coisa que eu acho que um professor precisa fazer é identificar a ação como racista. Opa, para a aula e já identifica, olha, isso aqui é racismo, por isso, isso não pode acontecer e tal. Foi o protocolo que se for um documento público, se tiver um link, eu quero acesso a esse documento, porque a gente precisa ter essa ação de promover uma denúncia, identificando, essa ação foi racista. Depois dessa denúncia, a gente precisa, eu chamo de denúncia para o anúncio. A gente precisa, escrevi até um artigo sobre isso,
a gente precisa anunciar novas práticas, conduzir uma ação dentro da sala de aula com aquelas crianças para que elas entendam o que acabou de acontecer. E, às vezes, a gente se dá ali com uma questão de que é um aluno negro com a cor da pele um pouco mais clara que xinga e desumaniza o seu colega, um outro aluno negro, mas com a cor da pele mais retinta, né? E aí eu já ouvi alguém falando que o fulano foi racista, né? E a gente tem que parar tudo, porque o que está acontecendo ali é uma reprodução do racismo, né? Que aquela criança é vítima também, né? Então a gente precisa ter uma ação pedagógica de fazer a sinalização do problema. Todo mundo tem que entender que o que aconteceu foi o racismo. E aí depois fazer todo um trabalho pedagógico, chamar as famílias, sabe? Apontar o problema, procurar saber, assim, claro que existe uma estrutura, existe a instituição, existe a cultura, a crença, os valores, mas a gente tem que identificar essa criança está em que meio, inserida em que meio, onde que ela está buscando essas ideias para reproduzir aqui em sala de aula. Uma vez eu estava em sala de aula com uma aluna, eu estava falando sobre os povos iorubás, a cultura dos povos iorubás. E aí ela pediu para ir no banheiro e não voltou mais. E aí eu falei, inspetora, vê fulaninha lá para mim, o que aconteceu com ela? Que ela foi ao banheiro e não voltou mais. Aí a inspetora falou, ela não vai voltar para a sala de aula porque você está falando de macumba. Então, como é que a escola vai lidar com isso? Para aquela menina negra, uma menina negra, é legítimo aquilo que ela aprendeu, gente. É a crença dela. Mas essa crença que ela tem é uma crença que discrimina, é uma crença que não vê potencial, nem que seja criativo, dentro de uma outra cultura que ela faz parte por conta da questão racial. Mas ela não quis voltar para a minha aula, então eu tive que parar a aula, ir lá conversar com essa menina, e eu prometi a ela, para que ela confiasse em mim, é uma estratégia de sensibilização. Eu trabalho muito com esse lado, sabe? E aí, para que ela voltasse para a sala de aula, para ela poder ir ali aprendendo uma cultura diferente, que é direito dela aprender, mas que uma visão muito conservadora e fundamentalista a impediu de enxergar. E isso fala-se de intolerância, né, religiosa, mas o racismo está atravessado ali. Então, como é que a gente pode criar estratégias para lidar? E aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem um monte de lugares aqui no Rio de Janeiro que está crescendo um movimento de muita relutância e resistência para aprender sobre diversidade. E como é que o professor fica naquele meio? Eu preciso de uma instituição que vai fiscalizar, porque eu não posso trabalhar sozinha nesse meio. Eu preciso de uma gestão que já tenha algum tipo de leitura ou tipo de letramento para conduzir comigo uma conversa com os profissionais todos e com a família dessa criança. Então, a escola precisa estar atenta, a escola precisa agir para que exista, de fato, o direito a essa aprendizagem e não assim, ela não é ligada a essa crença, essa cultura, ela fica de fora, você dá essa aula, depois ela volta. Não tem condição de fazer isso. Tem que se aprender aquilo como sendo, olha, é um direito você aprender. A professora Petronília Beatriz fala uma coisa que eu acho incrível, cara. Essas leis, né, a princípio foi a 10.639, ela se referia a 10.639, mas a gente engloba 11.645 também. Essas leis vieram para a gente aprender com outras culturas. Não é só para a gente mudar a lei de diretrizes e bases, não é uma lei só para negros, indígenas, não é uma lei só para mais conteúdo. Essas leis são políticas públicas que mostram para a gente como que eu vou aprender com aquela outra cultura ali. E deixa eu ver como é que aquela cultura é. E isso aqui atravessa a cultura brasileira. E por quê? Porque tem uma raiz africana. E tem ali uma identificação com os povos originários. Nossa, eu estou aprendendo. E isso não vai tirar de mim a minha crença, só vai ampliar, né, o meu olhar para, de fato, estar com essa diversidade. E, a princípio, eu já falei para vocês sobre respeito, não já? A princípio, o caminho que eu tenho observado é um pouco da tolerância, tá, galera? Na prática, eu estou falando de chão de escola. Eu lido lá o dia inteiro com aquelas crianças, com aquelas famílias. Na prática, você vê que vai pela tolerância, até que você chegue no estágio de que, por que eu estou desrespeitando tanto?
Porque a tolerância tem uma ideia da hierarquia, né, galera? Eu te tolero, tá? Você pode aí ter o seu 20 de novembro. Eu te tolero, tá? Você pode fazer aí um painel bonito aí sobre essa festividade dos povos originários. Não, a gente não quer transversalidade. A gente quer cotidiano. E se a gente quer o cotidiano, a gente precisa estar o tempo todo ali traçando essas pautas, essas novas narrativas. Aí por isso que eu falei de chão da escola. A gente precisa criar novas formas da entrada desses conteúdos. E não falar, por exemplo, simples, que acho que já está batido. Ah, porque o escravo no Brasil vira chave. O escravizado. Professora, por que você fala escravizado? O livro está escravo. Aí você tem um momento ali de você conduzir uma conscientização. Então, a escola pode fazer muitas mudanças e a gente precisa realmente desses materiais do IDBR, né? Para a gente poder avançar nessa questão. Obrigada, gente. Obrigada, Lavínia. Joana, você quer complementar a fala? Oi, não complementar a Lavínia jamais, né, gente? Uma aula. Mas é só vou colocar aqui novamente a luz na questão da instituição, porque a tomada de decisão institucional, ela apoia, de certa forma, esse trabalho do professor antirracista que está na sala de aula. Então, aqui a gente tem, hoje nessa plateia, a professora Maria Carolina Oliveira, e ela conseguiu, né, mesmo com todas as limitações dos pares e, né, hierárquicas e das dificuldades, ela conseguiu fazer um trabalho muito potente de levar os alunos dela ao terreiro, né? A gente tem a professora Mônica Aniceto na Quarta CRE, que é uma grande parceira da Lavínia, e faz um movimento incrível de discussão, e que os alunos têm um dia em que eles vão trajados com seus pertencimentos religiosos, e eles convivem e conversam ali, né? Então, a gente tem aqui também, eu estou olhando a Marcélia, que é a professora diretora adjunta na Quarta CRE, Marco Aurélio, professor também na Quarta CRE, que incide como uma estratégia por meio do cinema, de produzir um audiovisual com esses alunos. A Marcélia produz material, né? Enfim, essas estratégias estão no campo do que eles fazem de melhor e de individual, sim. Mas se a gente não articular com a instituição, a gente ainda vai estar falhando nesse sentido de parecer que a gente está correndo atrás do próprio rabo e de que a gente não avança. Então, a estratégia para a Maria Carolina foi se utilizado. Opa, mas lembra que a prefeitura também está tratando isso, querida diretora. Você está sabendo? Tem aqui. Tem esse material, tem essa página, tem. E, ao mesmo tempo, enquanto instituição, a gente tem criado mecanismos para fortalecer esse combate de quem está no chão da escola. Então, tem um aplicativo de registro de violências, lá tem uma aba étnico-racial, que é para a gente produzir dados. Quando a GERER foi criada, as pessoas ainda não sabiam o que vai ser isso, né? O que vai ser qual vai ser o escopo desse trabalho. Então, assim, no primeiro mês, nós recebemos mais de 20 denúncias no e-mail, tá? Que não sabiam o que era, então é denúncia. E a gente teve que construir esse caminho. Olha, isso é lícito, é via 1746, que é o canal da ouvidoria. Vai ter um percurso que vai passar pela regional, que vai chegar na escola, na mão do diretor, que é esse sentido da corresponsabilização. E aí tirar um pouco do peso desse professor preto, que invariavelmente é ele que está startando essa discussão. E, ao mesmo tempo, quando a gente tem professores brancos envolvidos, gestores brancos envolvidos, e que são a maioria, eles vão ter que se corresponsabilizar na tomada de decisão do lugar onde eles estão. Quando a gente também, né, induz, via plano de ação, uma obrigatoriedade de contemplar ao menos uma ação da dimensão étnico-racial, é um recado muito claro para os planejamentos dos professores, o planejamento anual e o projeto político-pedagógico. Então, antes, a gente não dava conta de, no nosso universo de 1.550 escolas, saber o que o projeto político-pedagógico anual aborda. Até porque ele também pode estar ali forjado para mascarar o racismo. Contemplamos, sim. Tá,
quando a gente está pedindo para inserir no plano de ação, é o como. Não é contemplamos sim, contemplamos como. Então, hoje eu tenho uma planilha lá de mais de 4.000 ações, que ainda vou tabular, mas para entender em que nível da nossa rede a gente está discutindo e engendrando ações. Se a gente ainda está aqui patinando né, nas datas comemorativas, de forma pontual, de forma descontextualizada, de forma estereotipada, ou se a gente já está avançando no nível de transversalizar, no sentido de estar relacionado também às práticas curriculares do cotidiano, estar com um envolvimento que é da comunidade, seja esse de ir ao quilombo, de ir a um terreiro, ou de trazer essas representatividades tão vivas nos territórios para dentro do espaço escolar. Então, é muito nesse sentido de que há uma responsabilidade de todos e que a gente precisa entender os nossos limites de atuação e acionar o outro. Porque eu vejo que, invariavelmente, nós, professores antirracistas, a gente tem várias identidades, né? A gente tem a identidade professor, a gente tem a identidade ativista, a gente tem a identidade técnico na secretaria, a gente tem a identidade qual é o papel daquilo que a gente exerce, se eu sou formador, se eu sou gestor, se eu sou... E aí a gente tem que entender que tem um limite, quem é que a gente vai acionar estrategicamente, que, aliás, estrategicamente é a palavra que mobiliza o movimento negro. A gente vem há muitos anos empreendendo estratégias para atuação. Então, em alguns casos, concordo, né, veementemente com você em relação ao papel da escola, e aí eu gostaria de chamar a atenção para isso, que é o da intervenção pedagógica. Ainda há também não há um senso de sociedade que a gente que quer que a gente penalize até uma ação antirracista que tenha acontecido no espaço escolar. Tem uma diferença entre a gente entender que a escola veio sendo utilizada como espaço de perpetuação do racismo, mas, ao mesmo tempo, não é ali que a gente vai operar na esfera civil criminal. Porque, senão, a gente vai ficar operando nos opostos. Então, qual é o nosso papel da intervenção pedagógica? Então, eu concordo com você que tem situações em que a gente vai dizer, para tudo, peraí, vamos conversar, mas tem situações que a gente vai precisar ter o entendimento de eu vou me distanciar e vou entender como é que, pedagogicamente, eu vou atingir a todos esses alunos, e não é só o agressor ou o agredido, né? E aí, nesse sentido, só compartilhar, o IDBR, ele tem uma função fundamental, que é de trazer à tona essas boas práticas via prêmio e também via documento. E isso socializar para todo o país, que é no sentido de que, antes da gente ter um espaço de institucionalidade de discussão, eu não sabia que existia a Mônica Aniceto, eu não sabia que do trabalho da Maria Carolina, ou não conhecia a Marcélia, ou os formadores. Então, vocês fazem isso como sociedade civil e apoiam, né, em cascata as instituições a cumprirem e as escolas a se sentirem prestigiadas pelos bons trabalhos que elas fazem. Então, é também a gente entender esses termômetros de atuação e agir junto. Conversa enriquecedora, né, minha gente? Muitos aprendizados nessa tarde. Ivan, você quer arrematar essa conversa? Eu tô aqui assim, sabe, porque são tantos assuntos assim importantes. E aí, quando você fala, Tom, dessa questão do espaço de poder, decisão, eu não tenho como não lembrar aqui, por mais que a gente esteja falando de educação antirracista, que o racismo é uma tecnologia do poder, né? A gente vê lá no livro Racismo Estrutural, essa parte é uma outra parte muito interessante para todos nós. Por quê? Porque a partir do fenótipo, ou seja, da aparência, num racismo que no Brasil é de marca, quanto mais melanina, mais escuro, menos oportunidade. À medida que você vai clareando a cor da pele, você vai tendo o que a gente chama de privilégios, né? Você vai tendo mais acesso, você vai tendo... E aí, quando você fala que o racismo tem seus nuances, suas artimanhas, a branquitude também tem. Então, quando você fala com o diretor e ele está ali te ouvindo, mas no final das contas ele não está muito interessado nesse assunto, é porque essa ideia de tecnologia de poder, aonde você
as características físicas vão definir quais são seus lugares na sociedade, isso é muito sofisticado e vai manter esses grupos hegemonicamente no poder. Porque o negro, o nordestino, ele já tem meio que seu lugar na sociedade. Você pega o nordestino, ele vai construir o prédio, mas ele não vai morar lá. Muito dificilmente ele vai morar lá. Da mesma forma, eu tive a honra de ter sido prefeito, como eu disse para vocês, e fui numa reunião lá no Viaduto do Chá, no prédio da prefeitura. A hora que eu cheguei para a reunião, que eu fui entrar, me barraram na catraca. Aí eu falei, não, eu tô indo para reunião. Daí a pessoa, e é uma pessoa simples, nem fui. A pessoa olhou para mim e falou assim, mas a reunião é para prefeitos e subprefeitos. E aí eu tive que dizer, mas eu sou subprefeito de Pirituba, e aí me identifiquei, entrei para a reunião. Mas é isso, de acordo com as suas características físicas, você vai ter determinados lugares na sociedade. Então o racismo, ele é muito, muito, assim, é complexo, mas a gente tem que ter essa consciência para entender. Quero falar aqui, voltando para o tema, que nesses 20 anos da Lei 10.639 e 15 da 11.645, a gente teve alguns caminhos de como implementar ela. Então, em primeiro lugar, era a regulamentação, e aí tem muita legislação, tem a CEPIR que foi criada, na Secretaria de Educação foi criada uma secretaria para tratar da questão de diversidade, para caminhar conjuntamente, e foram tendo as conferências de educação básica, conferência de igualdade racial, até que culminou no Estatuto da Igualdade Racial. Então essa parte de regulamentação foi caminhando. Aí tem a parte de material. Material didático era um dos entraves que sempre foram colocados. Não, mas não tem material para a gente poder. Então hoje nós já temos, a gente pode pegar a editora Mostarda, mais uma série de biografias que nós temos hoje. Então, material deixou de ser esse problema. A outra parte era a implementação da lei, ou seja, você tinha que ter a sociedade civil junto, né, os núcleos de base dentro das universidades, dentro das escolas, enfim, trabalhando essa ideia da implementação. E a que você disse também muito importante, que era a formação de professores. Isso tudo nós passamos por todas essas etapas. Mas hoje, em 2023, agora falando sobre os 20 anos da lei, teve a Comissão de Direitos Humanos, até o senador Paulo Paim, teve uma atividade lá no Senado Federal, e aí se discutiu alguns indicadores. Então, 7 de 10 escolas hoje não têm trabalho efetivo voltado para a implementação da lei depois de 20 anos. E também foi feito um estudo com mais de 1.100 municípios, dá em torno de 21% das secretarias municipais de educação, que é onde basicamente tem que estar a educação básica, e 29% tem atividades voltadas para a lei, 53% fazem alguma atividade esporádica e 19% não fazem nada. Então, eu acho que isso tudo tem muito a ver com essa questão de institucional, ter conselhos, ter coordenação, ter gerência de equidade racial, de igualdade racial, que vai fortalecer o professor lá que quer implementar a lei lá na ponta. Mas, finalizando a minha participação agora, eu queria falar sobre o dia a dia, né? A gente entender que nós não estamos aqui falando só de uma lei, que nós estamos aqui só querendo falar de enfrentamento ao racismo ou da história do negro e cultura, que deveria, né? Até porque é rica, né? O povo que não ama e não preserva suas formas mais autênticas de expressão jamais será um povo livre. Então é importante, do ponto de vista da religiões de matriz africana, mas também o samba, a capoeira, o maculelê, o maracatu, o batuque de umbigada, batuque de jongo, tudo o que a gente tem de expressão cultural, o hip hop, o funk, tem que estar no dia a dia das escolas. Mas aqui, gente, infelizmente, nós estamos falando de uma garota, por exemplo, aumentou muito de 2019 para cá todos os casos de racismo, discriminação racial, injúria e bullying, que é importante também aqui a gente separar o que é bullying do que é racismo. Muitas vezes acho que o bullying, tudo bem, tem que ser tratado, é fundamental, mas o racismo é crime. Macaco é macaco,
banana é banana e racismo é crime. Então, a punição é muito mais rigorosa do que somente uma questão de bullying. Então, isso também é importante. Mas nós estamos falando aqui de uma criança de 8 anos que ela tentou suicídio, porque ela não queria mais ser negra, de tantas violências que ela vive no dia a dia, diariamente na escola. Ela foi tentar raspar a pele na parede para ver se mudava a cor. Tomou um banho de farinha de trigo porque ela não queria mais. Ela falou, se o Michael Jackson conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida e de morte. Nós estamos falando de crianças que estão sendo deformadas no dia a dia. Então é muito importante que leve-se a sério esse assunto e que daqui para frente a gente consiga, e é só ocupando espaço de poder e decisão, a gente vai conseguir com uma velocidade maior, porque senão vai ser isso aí, mais 167 anos ou mais 130 anos, como o Instituto Edson disse. Então quero encerrar essa minha participação com 2 frases. Uma do nosso reverendo King, que ele disse sabiamente que nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos. E uma outra do Nelson Mandela que diz que devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. Nelson Mandela. Que potência, hein? Até sem palavras aqui, mas precisamos concluir o nosso painel de debate e vamos falar de futuro, né? Vamos continuar aí pensando o que é que a gente precisa fazer, né? Individualmente aí agora, o que é que cada um pode fazer para que o futuro da educação básica seja de fato antirracista? Como tornar isso uma realidade, minha gente? Você quer começar, Tom? Pode passar, né? Seu tema. E aí, vou pedir para a Joana começar, pode ser? Vou pedir para vocês serem sucintos, por favor, por causa do nosso tempo, que está bem apertado. Eu acho que a gente gourmetizou a palavra antirracismo, né? Transformou em hashtag, ficou bonito no feed, sabe? Então, eu acho que, primeiro, entender que é um contínuo, né? Como disse aí uma das frases do nosso recém-encantado Nego Bispo, somos começo, meio e começo, né? Nós somos continuidade, nós temos que reconhecer quem veio antes, né? E também fazer o presente, né? Sancofiar aí para essa garantia de futuro. Então, eu vejo que no campo do discurso a gente está bem bonitão. Temos vários recursos, a gente, né, traz teorias, tá ótimo. Mas e o dia a dia? Tá? Então, eu faço um convite assim, a todos e todas que estão nos assistindo, nós aqui, enfim, aqui representando a nossa rede de mais de 53 mil profissionais, que seja uma rotina, né? Assim que você acorda, abre o olho, escova dente, e, né, vai começar, olha o relógio, está atrasado. E para isso acontecer, perpassa por você se ver, né? Perpassa por você buscar o letramento racial. Acho que esse é um ponto diferencial, um ponto número 1, e isso não é de uma responsabilidade da formação inicial ou da formação continuada. É um compromisso pessoal, é um compromisso cidadão, é um compromisso, sabe, de cada um. E a partir daí, como no dia a dia você vai combatendo sistematicamente, quebrando isso que são as pequenas as pequenas corrupções com que a gente foi sendo construído como adulto e percebendo o quanto a gente vai reproduzindo e contribuindo sistematicamente para que continue o racismo acontecendo, né? Que eu brinco que assim, depois do letramento racial não tem mais desver. E aí você tem aqueles 5 segundos para tomar decisões. Como você vai agir, como é que você vai intervir, se vale a pena falar, o que falar, mas a gente precisa transformar em ação cotidianamente. E aí
pensar que isso está muito mais no campo do eu faço e, consequentemente, vou impactar todos que estiverem ao meu redor. Eu sinto que também a gente avança como pessoas pretas, letradas, e aí a gente, uma coisa meio que aprendi a ler e vou ensinar meus camaradas. Faz o teu, faz teu corre, e a gente vai impactando. Porque senão a gente também fica num lugar de reproduzir uma hierarquia de saberes que não cabe, se a gente está falando de horizontalidade como princípio, né? Acho que é por aí. Professor para professores, nós somos autoridade de cátedra e nós podemos ser o currículo na sala de aula. Tem um autor que eu gosto muito, um professor da Universidade Federal de Alagoas, que ele usa o termo subjetividade curricularizada, e cabe muito bem com o que Joana falou sobre a nossa própria responsabilidade nessa ação, né, de combate ao racismo em sala de aula. Então, assim, muitas vezes a gente vai fazer um projeto, a gente vai dar conta de fazer uma aula, alguma coisa que não saiu bem como eu esperava, eu tensionei mais do que eu resolvi um problema, né? E é isso. Se você for, né, nesse trabalho, né, educação antirracista, educação para as relações étnico-raciais, você vai tensionar, você vai problematizar mais do que você espera todo mundo sair feliz, harmônico, não é? Então, se eu me entendo como uma autoridade de cátedra, mas eu sou uma pesquisadora, eu sou uma professora, eu fiz a graduação, estou lá, e, eu vou em busca do material. Ah, na minha escola não chegou esse material, e eu não tenho acesso, mas eu vou fazer a pesquisa. Eu vou ir buscando e fazendo acontecer. Então, eu vou mediar, eu vou criar, eu vou promover, sabe? Eu vou criar espaço de conscientização, porque, de fato, cada um no seu corre, e eu entendo que eu não estou ali numa hierarquia da professora que empoderou. Não. Eu estou ali como aquela que problematiza, promove a reflexão, e aí aquela criança ali, aquele jovem ali, ele despertou para alguma coisa nele, dentro da história de vida dele. Quando eu trago um conteúdo sobre relações raciais, não é só um conteúdo, não. É conhecer a existência de si. Mas eu sou eu e o outro é o outro. Mas ao trazer isso para dentro da sala de aula, eu posso estar impactando. Talvez aquela minha aluna, e aí foi o que realmente aconteceu, ela ouviu a história dos iorubás e depois ela fez uma apresentação no final do ano, não dos iorubás, que ainda era muito pesada, assim, ainda era muito, né, para ela. Mas ela foi falar sobre diversidade, sabe? Ela não falou de religiosidade, mas ela falou sobre outras questões ligadas à diversidade, sabe? E é um caminhar cada um, sabe? Entendendo como é a sua relação com este outro na sociedade. Então, eu acho que se a gente se entende como esse intelectual que está mediando conhecimento antirracista em sala de aula, a gente consegue dar conta, não de tudo, porque existem limites nas nossas ações, mas a gente pode impactar sim. Obrigada, gente. Minhas amigas, meus amigos, né, senhoras e senhores, eu gostaria muito assim de compartilhar com vocês então um conceito de mudança aqui nesse momento de conclusão desse painel. Em primeiro lugar, para as pessoas não negras, né, de que vocês podem, muitas vezes vocês estão nesses espaços que nós já falamos aqui de gestão muitas vezes, e que vocês possam acolher a criança, acolher, ter empatia, afetividade, escutar, para tentar, porque eles já vão ter um dos primeiros problemas, que é um problema de identidade, de representatividade, que muitas vezes não vai ser com uma pessoa negra que ela vai ter que relatar, que ela vai ter que, enfim, passar aquele sofrimento para frente, né? Então, que vocês possam, junto conosco, né, ter esse acolhimento. Eu acho que essa é a palavra. E o conceito de mudança, eu queria dizer que nós somos o que fazemos, mas principalmente somos o que fazemos para mudar o que somos. Tem um grande líder mundial que disse que que a mudança não virá por outras pessoas ou outros tempos,
Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Barack Obama. Encerrar com uma mulher negra que disse: não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Angela Davis, e muito obrigado. Nossa, que conversas, hein? Que reflexões poderosíssimas, gente. Muito obrigada pelas contribuições de vocês. Mesmo com todos esses desafios, o futuro da educação básica antirracista se torna cada vez mais próximo e real quando a gente acredita, se une, reflete e constrói juntas e juntos possibilidades desse amanhã se concretizar. Muito obrigada por esse debate tão esclarecedor e inspirador.